Não adianta tu ter um negócio de alto crescimento, de alta margem, e é tráfico de drogas. Tu tem que estar bem resguardado juridicamente. O produto tá ali. Se demitir todo mundo, tu continua vendendo. É exatamente esse modelo que fez eles expandirem com tanta velocidade. Tu tinha escola de inglês e não falava inglês, mas eu tenho um estádio de futebol, também não sou jogador. Tu não tá no jogo de provedor de internet, tu tá no jogo de sonegação de imposto. O ramo da educação tá bem prostituído, né? Tá bem complicado assim, de trabalhar. Mas Imposto desnecessário, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá enquadrado certinho, a gente paga o justo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Equity Talks. Eu sou o Pablo Constantino, CEO e sócio fundador da Visp Capital, e eu tô com convidados super especiais aqui, que é o seguinte, ó, vai fazer o Flávio Augusto tremer na base, hein? Por quê? Porque eles têm uma escola de inglês, na verdade não é uma escola, né? Vocês já estão com várias unidades, é isso? Exatamente. Então, estamos aqui com a Larissa e com o Robson, que são proprietários da Startup. Startup, falei Isso, assim? Falei Startup. certo? Startup. Então, gente, é um prazer tê-los aqui no estúdio do Equity Talks da Visp. Estamos também com o nosso head Maurício Martins. Estamos de volta, pessoal. Mais um episódio. O pessoal que a gente conhece, né? Já gravou alguns Ninguém- videozinhos poucos aí. Então, gente, obrigado por vocês terem vindo aqui gravar esse episódio com a gente. Espero entender mais sobre o setor, né, de escolas de inglês. A gente acompanha alguma coisa aí, algumas negociações na mídia, entende um pouco da área financeira, mas vamos trocar ideia aí e conversar sobre como que vocês fundaram essa empresa, qual é a ideia, para onde é que vocês estão indo, se vocês já estão pensando em equity, se vocês já estão pensando em fazer alguma movimentação, porque daí a gente vai fazer Será? negócio junto. Será? Então, bora pro debate, gente. Vamos lá. Bem-vindo ao Equity Talks. Gente, então, vamos começar do começo. Quero entender, assim, como é que vocês se conheceram, como é que vocês chegaram no nome da escola, qual é a ideia, se vocês já sabiam de cara ou não, tiveram muitas discussões até chegar nesse nome. Uhum. Expliquem um pouquinho aí como é que começou isso. A gente se conheceu, eu e a Larissa, né, numa outra escola, né, que é do mesmo ramo. E eu trabalhava mais na parte de vendas, né, comercial. E ela começou na parte administrativa. E eu fazia esse trabalho de captação de leads na rua mesmo, né? Abordava as pessoas, tal, uma É o CAC projetinho. zero, né? É o CAC zero, CAC zero. que a gente faz muito ainda hoje. Vocês fazem ainda? Venda? Não, esse é venda de CAC zero, sim, mas não essa captação de street que a gente fala, que é a captação de abordar as pessoas na rua. Uhum. Mas a gente vai nas escolas, a gente tem uma parceria muito, muito legal com as escolas municipais e estaduais de Gravataí. Uhum. E eu e a Larissa se conhecemos na rua. Então eu abordava as pessoas, abordei ela. E ela já trabalhava numa escola de inglês, numa escola de cursos, né? Uhum. E eu convidei ela para trabalhar na escola, né? Pra trabalhar com 100 segundas intenções. Na minha parte, sim. Vamos ver. E aí eu conheci ela e convidei ela para trabalhar na escola. Falei, tem ideia de... O que tu acha de mudar de time? E ela começou a trabalhar na escola e a gente abriu a startup em 2018, Uhum. né? A ideia do nome realmente foi em conjunto, né? Startup significa comece, né? Uhum. Então tem tudo a ver com a escola, assim, com o projeto, que como tem muitos alunos que estão se iniciando, começando no mercado de trabalho, né? Nessa parte profissional, acho que o nome realmente teve tudo a ver com o projeto, né? Comece, os alunos estão começando, né? Então, uma ideia bem bacana. Não sei se a Larissa quer explicar um pouco melhor. Tudo que a gente faz, normalmente a gente pede bastante opinião, né, do pessoal que tá com a gente, dos colaboradores, principalmente dos gerentes e dos coordenadores, né. Então o sonho do Hobbs era que fosse smart, que quer dizer inteligência em inglês, né, inteligente. Só que a gente foi pesquisar e já existia uma escola com esse nome. Então a gente precisava fazer o registro da marca certinho, né. Então eu dei a ideia pra ele, quem sabe a gente fala start, que é começar, né, porque a nossa intenção é realmente começar o sonho das pessoas e tal, né. E daí estava o nosso coordenador pedagógico, o John, que ele cuida dessa parte do inglês, né. E ele falou: "Ah, quem sabe a gente coloca então Startup Your Dreams, que é comece os seus sonhos". Daí a gente concordou, deu tudo certo, e a gente foi fazer o registro da marca e não tinha nenhuma com esse nome. Daí a gente estabeleceu esse nome mesmo. E quando é que a BID veio pro Brasil?
Cara, acho que faz uns 3 anos, eu acho que eu comecei lá. Eu acho que a BID olhou o slogan de vocês e... É parecido? É Build Your Dreams. Sério? Aham. Olha aí, disse a que gente começou antes. Roubaram nossa Tá ideia. patenteado já. Já tá. E aí vocês abriram em 2018, como é que foi, assim, o início? Porque, né, é complexo. Imagina, a gente começar um projeto, começar a empreender, né? E naquela época, acho que eu percebo que hoje em dia tá muito forte essa questão de empreender. Eu quero abrir o meu próprio negócio e tal. Mas naquela época era mais restrito, assim. E aí, principalmente, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então, foi em 2018, em 2019, final de 2019, 2020, começou a pandemia. Então, a gente pegou o início da empresa, começamos a crescer muito em 2019. E em 2020, começou a pandemia e foi ruim para todo mundo, né? Muito difícil. E como as escolas eram no segundo e terceiro andar, né? Tinha pouca visibilidade, a questão do acesso era mais difícil, assim, né? Para os alunos e pais. E aí, nosso objetivo sempre foi ir para o térreo, né? Justamente para a questão de acesso, acessibilidade dos pais e visibilidade também, né? E aí, a gente resolveu em 2021, acho que foi, né, Larissa? 2021, Acho que foi em 2021, que foi quando a gente... o ápice ali. A gente foi pro térreo. Então, foi uma decisão muito difícil, porque tinha muitas empresas fechando, muitas empresas quebrando no Brasil, né? E muitas escolas de inglês, escolas de nome, né? De cursos profissionalizantes também fechando em Gravataí. Então, a gente ter essa... Como é que foi essa decisão, cara? Porque eu fico imaginando, assim, o mercado indo para um lado e vocês... Não, vamos Vamos crescer na apostar pandemia. e vamos fazer. Isso. E aí a gente foi e a gente arriscou, né? Porque podia estar... Imagina, podia ter continuado mais uns 2 anos na pandemia. Sim. Porque tava tudo muito incerto, ninguém né? sabia de Ninguém nada. sabia de nada. Bizarro. Então, ou quebra ou a gente dá um salto. E foi o que aconteceu. A gente foi para um térreo, aumentamos a estrutura, aumentamos a equipe de colaboradores da escola. E graças a Deus, em 2022, a pandemia já deu uma controlada, assim, né? A questão da vacina também, muitas coisas. Essa que vocês foram não é aquela que tem perto do Parcão, Isso. ali de Gravataí? Isso. Bem tem uma galeria, assim, né? Bem Na frente do do Luciano, né? Uhum. Cara, eu ia falar isso agora. Eu ia almoçar no Luciano, né? Uhum. Antigamente, em seguida, o nosso escritório era ali próximo. E aí a gente ia almoçar no Luciano, sentava naquela mesa que fica bem na janelinha de A vidro gente ama aquela mesa também. e ficava bom, né? olhando pro outro lado da rua. E nessa época, né, a gente falando de equity, de Flávio Augusto, de escola de inglês, eu olhei pro outro lado da rua e eu Que via legal. o nome, cara. Eu lembro até hoje. Mas sabia que ali Escola começou... de inglês. Olha que legal. É. Faz tempo isso? Faz. Quando é que a gente saiu do outro A escritório? gente Em 2023? entrou aqui nos Acho que primeiros dias de 25. 23, 24? 24. Tu disse quando a gente foi pra Golden. É. Comecinho 2024, cara. foi fevereiro, mais ou menos em diante, a gente começou a ir pra Golden. Vocês já estavam. Mas ali iniciou também a QI. A QI era naquele ponto ali também. E se eu não me engano, né? Não tenho certeza, mas parece que eles começaram, a primeira filial deles foi naquele local ali também. Então, é um ponto muito Abençoado. bom, Eu acho muito, muito curioso como, assim, para certos nichos, a localização física muda de prioridade. Para vocês, o diferencial era estar no térreo, mas para alguns tipos de empresa, eles querem estar no topo. Isso. Sabe, o escritório de investimento vai se gabar, eu tô aqui na cobertura. É. A escola de inglês, cara, eu preciso ser visto aqui embaixo, todo mundo, É do povo. pela o povo olhar a acessibilidade. gente. Porque até a gente fala isso, e acho que nesse mesmo dia que a gente estava tendo essa conversa sobre equity, sobre olhar outras empresas, a gente até estava falando algo como, poxa, nos segundos andares aqui de vários prédios em Gravataí, tem um monte de empresinha que é aquilo ali, tipo, 20, 30 metros quadrados, faz 20 anos que tem aquele escritório de advocacia ali, Joãozinho e Silva, e só. Em contraste, tem outros escritórios de advocacia jogando um jogo de Totalmente bilhão, diferente, de equity, de formar partnership, espalhar pelo país e tá ali o João e Silva no segundo andar, embaixo tem uma fruteira e ninguém nunca olha pra cima. E tá ali. Pra escola de Verdade. inglês realmente é diferente. Nós temos que estar na cara do povo, né? Porque tem muito, que nem eu te falei, eu comecei na parte de fazendo street, né? Captação de leads ali, abordando as pessoas na rua.
Então, abordava as pessoas na rua e já apontava, e a escola e É. tal. Daí subia uns 2 andares de escada com a pessoa. Nossa. Mas já desistia ali. No meio do caminho, não, deixa assim. Já É muito difícil falar up, inglês, eu ainda Disse- tenho que mas subir é escada. muito up. É startup. Não, e era triste de ver, porque às vezes os alunos chegavam ali pra querer se matricular no curso. Tem como tu me passar as informações que eu falo pra minha mãe que tá lá embaixo, que minha mãe tá com o pé quebrado, não pode subir. Aí cortava o coração da gente. Caramba. Tinha clientes que fazia meses que eu não via, porque tava com algum problema na perna, ou era mais idoso e não podia ir na escola. Bah. Então, isso tudo, a nossa intenção é realmente que a família esteja ali, né, com o aluno, que eles participem de tudo. Então, Já entenderam que era um gargalo de Exatamente. acessibilidade importante nesse tipo de Isso. business, né? É, a gente vê em Gravataí muito poucas escolas no centro ali, no térreo. Uhum. Acho que eu não tô lembrado de nenhuma escola que esteja no centro, no térreo. Hoje, né? Então a maioria tá bem escondida, assim, no centro ali. E a gente tá bem na cara, graças a Deus. E nós temos 3 unidades, na verdade, em Gravataí, né? Nós temos essa do Matriz, que é no centro. Temos outra unidade da Morado do Vale, que também é um ponto estratégico. Só a Morado do Vale tem 80 mil habitantes. Quase o tamanho de Esteio, Bah. né? E vocês chegaram a ver quantas escolas de inglês, mais ou menos, por essa quantidade? Que tem lá em Gravataí, lá em Morado do Vale. Não, acho que, se eu não me engano, tem só mais uma, né? Só mais uma? Isso. E aí nós temos outra unidade também, que foi que é agora a escola maior que nós temos, é na Parada 69, a Monte Belo. Ali ficou um absurdo, uma estrutura gigantesca, tem um elevador dentro da escola. Parece que um shopping, né? Legal. 350 metros quadrados de espaço, né? Ficou muito grande mesmo. tem um auditório bem grande, onde a gente vai passar a formatura dos alunos também, né? Tem várias salas de aula, vai ter uma sala de inglês focada só para as crianças, daí com vários brinquedos, várias coisas para atrair elas. Isso. E além a gente, na verdade, nós tínhamos essa escola do centro, né? Que é a matriz. Nós tínhamos a unidade da Morado do Vale. E nós íamos abrir em Canoas, São Leopoldo, talvez, né? A gente estava pensando em abrir. Só que como Gravataí tá crescendo muito, né? Tá com muito investimento. É o 4º maior PIB, né, do estado. A gente resolveu abrir na 69, porque nós tínhamos já muitos alunos que moram naquela região ali. Então a questão de acessibilidade também ia favorecer, e a questão também da sinergia, né? A gente sabe que quanto mais escolas tiver, mais uma fortalece a outra, né? Então nossa estratégia foi essa. E vem dando muito certo, graças a Deus. Show. A minha dúvida, nesse sentido de vocês abrirem novas unidades físicas, assim, né? É fora da estratégia do local, é sobre capacidade das unidades já existentes. Então, digamos assim, hoje com 3, para tu tomar a decisão de abrir a 4ª, como é que tu mede hoje a capacidade de execução dos locais que tu já tem, antes de dizer, tá, o próximo passo é mais uma unidade, realmente, para a gente poder crescer? Primeiro o mercado, né? É questão mais financeira mesmo. A gente precisa se capitalizar mais, né? A gente pensa na questão de capitalização e estratégia também. O ponto, acho que é muito importante também, né? Como a gente mora em Gravataí, a gente pensa muito na questão de não ficar muito longe da onde a gente atua, né? Então, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, são cidades mais próximas, né? Da onde a gente mora, né? E aí, futuramente, a gente pretende realmente abrir unidades em Santa Catarina, Show. Paraná. A gente tem uma meta de faturamento para cada unidade, né? Isso. Então, por exemplo, agora tem a da Monte Belo, que é a nova. Ainda não atingiu a meta que a gente precisa. Então, a gente precisa que ela esteja 100% estruturada, que ainda falta algumas coisas, né? E que ela esteja batendo a nossa meta de faturamento. Então, no momento que as 3 estão alinhadas com o faturamento que a gente espera, daí a gente vê, é um momento da gente concentrar nossas energias em abrir uma próxima. Então, é por isso que as 3, elas estão sobrevivendo, né? Porque a gente precisa se concentrar primeiro numa, deixar ela pronta para fazer outra. Sim, e a gente tenta sempre manter a empresa saudável. Por exemplo, assim, a gente acredita que 20%, que 10% do faturamento é o aluguel. Então, se o aluguel está muito alto, a gente precisa aumentar o nosso faturamento para que seja uma empresa saudável. Então, a gente sempre trabalha nessa questão do faturamento e sempre dobrar a meta, né? Vai aumentando a meta e tal. Está estruturada, a gente pega aí, uma coisa importante da tua pergunta, é também ter equipe, né? Exato. Ter equipe pronta
para conseguir abrir uma outra unidade. Então, Uhum. primeiramente ter a equipe, depois ter um capital para a gente poder abrir a nossa Sim. Como é que funciona esse modelo de expansão de vocês, assim? Por exemplo, vocês podem investir com, né, recursos próprios ou vocês podem buscar sócios, Uhum. investidores. Como é que vocês pretendem expandir isso? Por exemplo, se o Pablo quisesse abrir uma unidade em Canoas, se o Pablo quisesse abrir uma unidade em Porto Alegre, vocês têm essa possibilidade? Não, a gente quer recurso próprio, Montar uma só, rede. por Uhum. exemplo, porque assim, nosso bolso é finito, essa Uhum. é a realidade. Por mais que as escolas vão bem, vocês vão ter 10 unidades em algum momento, e essas 10 unidades vão estar faturando, vão estar gerando caixa e distribuições muito gordas. Então, Uhum. mas ainda assim, se tu quiser chegar em 50, vai ser sempre complexo de. A régua sempre sobe junto, né? É, É. então tu tem essa limitação sempre de investimento, né? Faz parte. Agora, quando tu abre a possibilidade para que outras pessoas participem junto e entrem no risco aportando o capital deles também, óbvio, entra naquela questão de sociedade, né? Porque Uhum. querendo ou não é um sócio investidor, Sim, mas tu também consegue escalar de forma mais rápida utilizando sim, vários bolsos. sim. Como é que vocês enxergam isso? A gente nunca pensou nessa questão. A gente precisa estudar bastante essa questão, mas a gente tem um certo preconceito, que nem eu falei no início, Uhum. com sócios, Sim. né? Que nem eu te falei, para manter uma sociedade de homem e mulher, né? Um casamento, assim, já é muito difícil, porque tem pensamentos diferentes, né? Uhum. Então, a gente tem esse preconceito no momento de ter novos sócios, mas a gente não. Nada impede, né, de futuramente a gente ter, novos, eh, aportadores, pessoas que investam na escola, realmente, mas no momento a gente não pensa, Uhum. nessa questão. A gente realmente pensa em montar uma rede, né, primeiramente. Talvez futuramente uma franquia, a gente já pensou nisso também, mas montar uma rede e aumentar essa rede com capital próprio no momento, Uhum. mas, como eu te falei, Até tudo pra testar, porque assim, tudo é teste, né, cara? isso. Acho que talvez pode ser o tipo de coisa que, tá, vai dar uma dorzinha de cabeça, só que em compensação tu tá com 500 escolas no Brasil, Sim, né? Então, sim, ah, pode ser que dê certo, é uma avenida interessante, porque eu já vi muitas empresas darem certo sim. nessa linha, né? Mas óbvio, tu tem que estar bem resguardado juridicamente Essa para parte é muito importante. caso dê Uhum. algum problema, tu consiga, te proteger, né, porque é É a tua marca no final do dia, né. é Claro. Muita empresa, na verdade, quebra por não ter um jurídico bem alinhado, né. Uhum. Então, a maioria das empresas, né, tinha falado sobre que 80% das empresas quebram, né, nos primeiros 5 anos, né, com É, essa isso tua aí. então, juridicamente, muita empresa deixa a desejar isso. Não, Uhum. às vezes não dá muita importância para essa parte, né, e acaba quebrando, né. É. Eu acho que isso acontece, boa parte, porque, assim, às vezes tu tem uma pessoa que ela é boa fazendo alguma atividade, tipo um professor de inglês, o cara foi lá, se formou, ele sabe, ensinar, sabe falar bem, mas aí ele vai empreender. Só, cara, É, empreender 20% na verdade é tu saber executar o serviço. Tu tem que construir marca, é branding, é Muita performance, coisa. é gestão, é vendas, time. É vendas. pessoas. Então, assim, o que que eu enxergo? Que vocês estão construindo uma escola que ainda é local, mas vocês têm um modelo, vocês têm Uhum. uma marca, vocês têm uma metodologia, vocês têm um processo, coisas que talvez um professor que quer começar agora, ele não tem, Sim. né? E na verdade, quando tu tá franqueando, é toda essa bagagem que vocês já Uhum. aprenderam, cara, passaram por pandemia, enchente, isso e aquilo. Então tem muita bagagem que tem valor, às vezes, para um professor, e às vezes o cara tem lá 500 mil Né. e tá rendendo 0,9%, sendo que ele pode abrir uma nova unidade e ter uma rentabilidade muito maior do que isso, né? Exatamente. Então é interessante esse modelo de franquia. Ah, Agora, vamos lá, uma pergunta. Se vocês não quiserem responder, não precisa. Como é que é empreender em casal? Como é que são as discussões? Levam para casa, não levam? A gente é muito alinhado, né, na questão de pensamento, né, a gente conversa muito, né.
Acho que muito casal que não dá certo é porque não conversam muito, sabe? Não alinha as ideias. Então a gente se reúne muito para conversar sobre novos projetos, novas ideias. E eu e a Larissa, né? A gente não toma decisões sem um consultar o outro, né? A gente tá sempre conversando, tô com um projeto, com uma ideia assim, o que que tu acha? Aí, acho bacana. Não, Robson, eu acho que a gente poderia ir por esse caminho e tal. E, e aí, como a gente tem essa questão espiritual muito alinhada também, a gente tem o mesmo pensamento espiritual, eh, isso também favorece para que a gente tome as mesmas decisões, né? E um esteja de acordo com o outro, né? Uhum. Na verdade, todos nós, a gente tem muitas diferenças, né? Então, a gente não pega essas diferenças que nós temos para ter atrito entre nós. A gente pega as diferenças e a gente organiza. Uhum. Então, o Robson, ele é muito diferente de mim. Ele é muito bom em vendas, ele é muito bom na estrutura da escola. Então, a gente combina que essa é a parte dele. Uhum. Então, eu não me meto, eu não dou meu pitaco. Se ele pedir a minha opinião, eu dou minha opinião, mas é ele que cuida. Então, eu tenho um pouco mais de jeito de falar com as pessoas, de até quando precisa demitir alguém, né? Corrigir alguém que tá fazendo alguma coisa de errado. Então, a gente já combina que toda vez que precisa fazer isso, sou eu que faço. Eu que contrato, ela demite, né? Exatamente. Distribuição de Então, tarefas. é. né? Exatamente. Então, a gente usa as diferenças para isso, né? Pra gente organizar a empresa e não ter atrito entre nós. Uhum. Os atritos que tem é realmente coisas normais, né? Sim. Normalmente a gente não tem tantos problemas no nosso relacionamento, É mais. mas na empresa. Mas dá uma misturada ou não dá uma misturada? É que a gente tem uma vida junto, né? Não tem como não misturar. Não tem como. A gente não tem como, não, aqui eu vou ser o chefe, vamos dizer assim, tu vai ser. Normalmente Vocês têm assim, cargos específicos, tipo, CEO, COO, diretor, Eu sou o CEO, né? CEO, o Robson é o CEO da empresa, eu sou gerente geral. gerente geral. Isso. Como aham. se fosse uma COO, diretora operacional Operacional. geral. Mais ou menos. Mas a gente opera junto, né? A gente opera em Junto, tudo. né? Não adianta. A gente vê bastante o Flávio Augusto falar assim, não saia do operacional. É, verdade. Tá bastante na. Cara, não sai do operacional, assim, eu acho que o pessoal começa a copiar depois, porque eu vi um monte de vídeo, né? Não sai do operacional. É verdade. Na prática é isso, o cara tá lá bilionário, mas Exatamente. grava vídeo, e participa também de... Mas antes dele falar isso, o pessoal falava, saia do operacional, né? Não, tu tem que ficar no estratégico, ponto. Aham. Só que é complicado ter uma pessoa na empresa só pra dar ideias, né? Só pra uma mente pensante. É muito complicado. Todo mundo tem que colocar a mão na massa, né? Um dos motivos das empresas não darem certo é por conta que eles saíram do operacional. Eles acharam, vou conseguir um gerente, conseguir um cara que vai liderar a minha equipe aqui. Ficar só no meu Vou escritório. pra outro negócio, né? É. Não, cara, tem que estar envolvido, cara. É óbvio que a gente tem que estar na parte estratégica, que alguém precisa. Por isso tem o nome da direção, né? Sim. Tomar a direção. A tal pessoa vai ser responsável de direcionar a equipe. Mas também nós precisamos testar muitas coisas, né? Principalmente na parte de vendas. Então, no produto também. Então, a gente se envolve muito, principalmente com pessoas, né? Essa gestão de pessoas é muito difícil. Lidar com as pessoas, né? Então, E no nosso ramo, sem as pessoas, a gente não é nada, né? Porque se a gente vendesse um produto, o produto tá ali. Se demitir todo mundo, tu continua vendendo, entendeu? Agora, no nosso ramo, são pessoas que dão aula para os alunos, né? Pessoas movimentam ali. Sem elas, não existe a empresa. Tem estoque. Exatamente. Então, é por isso que a gente preza muito, assim, em estar motivando eles. Sim. E uma dessas formas de estar motivando eles é eles verem que a gente tá na trincheira junto. Então, no momento que eles olharem eu e o Robson viajando por aí, qual é a motivação que tem para um funcionário, né? Tu tá viajando por aí, ele tá trabalhando, então a gente tá lá trabalhando com eles. Sempre a gente tá lá com eles. No sábado a gente tá lá também. A gente fica até tarde da noite com eles. Então, isso gera uma admiração no colaborador. Que eles verem, pô, o cara tá comigo aqui. Qualquer coisa que eu precisar, ele sabe mais do que eu, né? Quando tu não tá tão envolvido, eles já podem até achar que eles sabem mais do que tu, né? Tu perde um Fica pouco do refém, né? controle. Exatamente. Então, eu e o Robson, a gente, por exemplo, não tira férias. A gente não chegou nesse patamar ainda. Dificilmente. Não, normalmente nas férias a gente tá fazendo a mudança das escolas, né? Reforma, precisa trocar piso, então a gente fica aquele mês todo envolvida naquela unidade. Então, Reformando. então a gente tira assim Eu acho, no final de semana. eu acho engraçado, assim, ó, que tem uma certa fase da vida do empreendedor que o pessoal fala muito na internet de equilíbrio, né? Tu tem que ter equilíbrio, não, tu precisa...
tem fase na vida que tu não tem que ter equilíbrio. É que tem que entender o momento, né? É concessão pura. Tem que entender que aquele dinheiro, tá, mas que esse dinheiro vai ser mais investido se eu fizer um cruzeiro ou se eu comprar uns 10 computadores novos lá para os alunos, para Não, é óbvio. terem mais conforto, né? Então a gente vai medindo dessa forma. Então a gente entende que no momento, numa empresa em expansão, não é o momento da gente ter luxo, né? Então a gente descansa o necessário, às vezes a gente vai pra praia, né? Sim. Não, a gente tem um certo equilíbrio. Óbvio que a gente Isso. não vive só para trabalhar, né? Mas o nosso faturamento, a maioria do lucro, vamos dizer assim, vai para o crescimento da empresa. Vai ser Uhum. reinvestido. Senão, é sendo reinvestido, senão a empresa não cresce. Por isso que hoje, né, nós estamos no 3º ano consecutivo da melhor escola de Gravataí, né, de inglês e cursos profissionalizantes, porque a gente vem trabalhando da maneira certa, né, alguma coisa certa a gente está fazendo. Uhum. E a gente investe muito, tanto nos nossos colaboradores, né, quanto na estrutura da empresa. Cara, tu tocou num ponto muito importante que é tu reinvestir, óbvio, a gente bate nisso sempre, reinvestir na estrutura e mensurando isso, né? Porque às vezes tem muito empreendedor que faz investimento sem Estratégia. sem estratégia. É. E aí é que nem tu achar que trabalhar pra caramba vai te deixar rico. Não, cara, Isso. tu tem que trabalhar de forma inteligente, né? Então, investimento funciona da mesma forma. Tu tem que alocar capital onde vai te dar um retorno maior. Só que tem muito empresário que faz isso na coragem, cara. Alguns dão certo, óbvio, acertaram, deram sorte. Mas outros acabam fechando as portas por falta de gestão financeira, por falta de controle, não organiza os seus números e aí, putz, o cara deu um tiro errado, acabou fechando. Agora, o que a gente enxerga bastante também? O empresário que começou agora, a empresa começa a dar um pouco de lucro e ele já começa a querer sangrar a empresa. Ele assalta a própria Isso. empresa. Vivendo luxo, né? E aí a empresa não cresce, a empresa não dá certo, o governo, culpa é não sei o quê. Terceiriza a culpa. Terceiriza a culpa. Sendo que ele estava na fase de plantio. Ele tinha que segurar um pouco aquele custo de vida dele e ficar reinvestindo no negócio, expandindo até o ponto que a empresa conseguisse bancar isso, né? Então é muita empresa que quebra. Eu acho que, olha, hoje de manhã a gente estava falando sobre um cliente nosso aqui, que eles têm o Prolabore baixinho. Cara, baixinho, assim, ó, só o suficiente para sobreviver. Só que é uma empresa que já passou dos 30 milhões de valuation, fácil, 30 milhões, assim, ó, a gente venderia amanhã se ele quisesse 30 milhões, sabe? Não é 30 milhões, tipo, Tá no papel, tá no valuation no Sim, papel, sim, mas ninguém é quer o que pagar. vale, mas vale, tá, vende então. Uhum. Não tem liquidez. Não, a empresa realmente vale. E tá crescendo muito, cara, crescendo demais, assim, o negócio que se eles continuarem nessa pegada vai chegar no a gente tem o mesmo pensamento. A gente tem o mesmo pensamento. E vocês têm um alvo, assim, de uma meta de valuation ou não? Senão eu já vou provocar vocês nesse sentido. Vocês já pensaram qual seria o valor de chegada? É o F5 e pá lá que me fala. Eu penso em chegar em 100 milhões. 100 milhões, 100 milhões é o alvo. Acho que é bem alcançável, assim. Bem. E desculpa a pergunta que tu Pô, não, é bem isso, assim, ter um alvo, porque a gente fala muito assim, se tu sabe onde tu tá Uhum. e onde tu quer chegar, na teoria é só tu traçar uma linha reta entre esses dois pontos. Então, uma das coisas que a gente trabalha bastante com os clientes, a maioria não sabe onde quer chegar. Assim, eu acho que o dinheiro vislumbra muitas pessoas. E às vezes a pessoa tá ali, né, até a gente tava conversando, eu e a Larissa ontem sobre isso. E às vezes o caráter da pessoa é demonstrado quando a vida começa a apertar, sabe? Então, e o dinheiro é uma coisa que assusta muito, vislumbra muito, tu acaba achando que tu tá no poder, agora eu vou pegar um monte de mulher, agora eu vou poder viajar, quero trocar de carro. Isso acontece muito, né? Trocar de carro, quero comprar um carro melhor, tal. Só que todo mundo sabe que o carro deprecia, que alguns investimentos não vão trazer nenhum retorno, né? Financeiramente, pior. Então a maioria das pessoas tem um pensamento muito fechado. Eu vou comprar um iPhone 17. Essas coisas. Pior ainda, eu vou pegar um empréstimo pra. Nossa, E cara. aí tu vai na casa da pessoa, né? E isso é uma das coisas que me deixa prioridades, né? muito segura com o Robson, em questão de como esposa e como parceira dele nos negócios também. Sócio. É por causa que ele é muito controlado. Então, hoje em dia, se nada der certo na vida dele, ele não tem nenhuma parcela de nada. Nada.
O celular que ele tem não foi parcelado, o carro não é parcelado, a casa não é parcelada. Então tudo ele é muito controlado. Toda a estrutura que tem na escola não tem nenhum empréstimo lá, nada. Tudo foi pago à vista, mesmo que seja aos poucos aquilo tá quitado. Então isso faz com que a empresa se torne saudável. Por isso que a pandemia não devorou a gente. E quando veio a pandemia, ele não tinha dívida com nada. Então ele não tinha dívida pendente. Era só os funcionários e o Sim. aluguel da empresa, entende? Eu acho uma coisa que é bom falar até aqui. Acho que é muito pouco falado a questão da honestidade, assim, sabe? Que eu acho que é um dos pontos primordiais para um empreendedor de sucesso, assim. Por quê? Porque tudo que envolve o empreendedorismo é em torno da honestidade. Porque vai acontecer várias situações de pagamento de folha, de alguma situação com algum cliente, ou alguma questão de sócio, né? A gente comentou várias situações, né? Teve um pagamento agora que a gente foi fazer de um salário que o contador mandou pra Larissa e tal, a Larissa, pá, mas tá errado isso aqui. Né? Bah, tá um valor muito baixo. E aí foi falar com a nossa assessoria jurídica, e eles disseram, realmente tá errado, então. Então a gente busca sempre, né, fazer o certo e não simplesmente pagar, vou pagar isso aqui, é o que deu, já era. Não, a gente busca ser justo com nossos colaboradores, né, manter a transparência. E tem várias situações que acontecem no nosso dia a dia que provam, parece, o nosso caráter, sabe? A nossa honestidade. E a gente percebe que isso faz muita diferença para um empreendedor de sucesso. Porque quem é que vai querer estar do lado de alguém que é mentiroso, Eu né, que gosto não cumpre a de palavra? dizer que o capitalismo ele nasce da confiança. As relações empresariais elas partem da confiança. O contrato tá ali para o pior cenário, mas o contrato existe para, no ideal, ele não precisar existir, né? Se ele precisa ser executado, ele não devia ter nem começado, né? Então a gente tem que construir essa relação de confiança mesmo. E todos os 3 pilares aqui da metodologia da VISP, eles são crescimento, margem e risco. E uma coisa que a gente bate muito com os nossos clientes é: não adianta tu ter um negócio de alto crescimento, de alta margem, e é tráfico de drogas. Né? E a gente gosta de brincar com os nossos clientes assim, ó, por que a empresa tá de pé, se ela tá jogando o jogo certo? Esses tempos eu estava conversando com um provedor de internet, né, um cliente nosso, um momento de dificuldade, pô, empresa ruim, dívida, tal. E a empresa só estava em pé porque ele não pagava o imposto todo mês. Eu falei, cara, nessa situação, do jeito que tá organizada a tua estrutura, teu preço, tuas vendas, tudo, tu não tá no jogo de provedor de internet, tu tá no jogo de sonegação de imposto. Porque se tu tiver que pagar, tu não tem empresa. Então, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar o preço, vamos melhorar a estrutura, vamos melhorar isso. Aí, tu tem um provedor. Hoje tu tem uma máquina de sonegar. Não, É e sabe, verdade. sabe o que acontece? As pessoas dizem, não, mas tá dando certo. Só que ele esqueceu que tá dentro da margem lá dos 5 anos ainda, de 10 anos. Exatamente. Então, tipo assim, ó, ele vai quebrar, uma hora vai quebrar, entende? Então eu vejo muita gente falar, ir contra o empreendedor. Falar que, não, se tá ganhando dinheiro, se tá rico, é porque deve estar enganando alguém, tá fazendo coisa errada, sabe? Isso é muito comum. Sim. Só que na prática, eu já tive, né? Já tive do outro lado também. Só que na prática a gente percebe que é bem ao contrário. Se o cara conseguiu alcançar um sucesso, ele teve que ser muito resiliente, teve que ser muito honesto. Ele ganhar muita confiança das pessoas que estão na volta Exato. dele. Teve que agregar valor para Agregar um monte valor. de gente. Então, quem é que quer estar do lado de alguém que não cumpre a palavra, que é desonesto, que é mentiroso? Ninguém. E digo mais, né? Esse problema cultural ele é tão grave na base da sociedade que as pessoas nunca vão sair da pobreza enquanto elas acreditarem que para estar lá em cima tem que estar fazendo algo errado. Então, como é que eu vou chegar num patamar que eu critico quem tá lá, eu odeio quem tá lá? Como que eu vou ficar rico se eu odeio quem tá rico? É Ao verdade. contrário, né? E enxergar as pessoas como referência, né? Exatamente, como um Exemplo. caminho de inspiração. Exatamente. E aí, eu percebo, às vezes, teve um dia que eu postei até no meu Instagram, e a gente percebe que a maioria das pessoas não gostam. Mas enxergar as pessoas de sucesso como referência, né? Essa pessoa aqui, esse dia o Flávio Augusto falou assim, todo mundo pode, né, dar a sua opinião. Mas quanto vale a tua opinião? Exatamente. Né? Não é a questão não é se tu pode ou não dar a opinião, mas quanto vale. Então, enxergar as pessoas que têm relevância como uma pessoa que realmente, essa pessoa eu posso seguir como uma referência para minha vida. E não uma pessoa aleatória, né? Às vezes que vai falar mal do empreendedor, que não sabe o que a gente passa, sabe? É muito difícil. É muito difícil pagar os impostos certinho, né? É muito difícil lidar com as pessoas. Às vezes, muitos clientes, né? Muito complicado, né?
cara tá em casa, tá tomando banho e pensando na empresa, e final de O semana, cara não e tem paz. putz, cara, e aí do fluxo de caixa descasou, meu Deus, vou ter que fazer um novo investimento, vai... Na pandemia eu tive crise de ansiedade muito forte, né? Uhum. Tive depressão, emagreci um monte. Foi muito difícil pra todo mundo, né? Só que o colaborador já não enxerga muito, né? Tá mais despreocupado, vamos dizer assim. Não tô desmerecendo, obviamente, Sim. né? Todo mundo, foi difícil pra todo mundo, óbvio. Mas eu acho que pra quem tinha empresa, pá, muita gente entrou em depressão. Foi, cara, foi. Porque são várias famílias nas costas de uma pessoa só, né? Sim. Então, o Robson, ele sempre foi muito responsável com os funcionários. Nunca atrasou nenhum salário, porque entende que a pessoa merece, né? Trabalhou o mês todo para isso e também ela depende do salário para o sustento. Então, é muito difícil, assim, porque a pessoa tem responsabilidade com a família dela, mas o empreendedor tem responsabilidade com várias famílias, né? E geralmente é uma jornada solitária. Pá. E aí, Geralmente... quanto mais tu cresce, mais sozinho tu é. Mas voltando assim para a questão do business de escola de inglês, vai? Ah, vocês hoje atendem... Qual é o público de vocês, assim? Vocês decidiram nichar em algum público específico ou não? Vocês, todas as idades? Como é que é um pouco... Em quem vocês focam, assim? Qual é o cliente-alvo? Na verdade, a gente atende de várias idades, né? Temos crianças, adolescentes e adultos também. Mas a nossa maior parte dos nossos alunos são adolescentes. Adolescentes que estão querendo começar a vida, né? E aí, conseguir o jovem aprendiz, o primeiro emprego. Então, são esses alunos que normalmente são mais interessados em estarem se matriculando no curso. Que, inclusive, a gente tem um projeto em Gravataí chamado Pro Ensino, que a gente... Quando deu a pandemia, que várias escolas fecharam, essas escolas foram embora com o dinheiro das pessoas, não entregaram certificado. Então, a partir daí, nenhuma escola de inglês e de profissionalizante pôde divulgar nas escolas públicas. Foi totalmente proibido. Caramba. Então, a gente teve que fazer uma reunião com a SMED de Gravataí, com a Aurelise, né? Explicar o nosso projeto, que o projeto Pro Ensino é um projeto que realmente dá curso gratuito para os alunos selecionados. A gente faz a arrecadação de alimentos e a gente distribui os alimentos para as famílias necessitadas. Então, a gente tem que fazer toda uma apresentação nossa para poderem confiar em escolas de curso normalmente, né? Novamente, desculpa. Então, daí a gente conseguiu a autorização da SMED e a gente começou a divulgar nas escolas. E nosso daí vem público é muitos mais adolescentes. B, C, vamos dizer assim, né? Financeiramente falando, né? Uhum. É um público mais emergente, vamos dizer assim. E essas ofertas, assim, porque eu vejo muito na internet, eu acho que local nem é tanto, assim, não chega a ser aquela propaganda agressiva de carro de som, por exemplo. Mas na internet eu vejo muito assim, aprenda inglês em um mês, sabe? Aquelas Sim. propagandas extremamente agressivas. É. Como é que isso chega a afetar vocês, porque isso eu entendo que acaba refletindo um pouco na reputação do setor como um todo, né? Exatamente. Sim. Que nem tu comentou aqui, teve as escolas que fecharam e deixaram a ver navios. Pelo lado do cliente, por que talvez não vai acontecer com essa outra empresa Isso. também, né? Então acaba prejudicando. Por mais uma Foi vez, bem a questão da difícil. credibilidade, né? Do nome é uma coisa que... E realmente, o ramo da educação tá bem prostituído, né? Tá bem complicado assim, de trabalhar. Mas, agora, principalmente nos últimos 2 anos, a gente sentiu uma gama muito alta de alunos que estão entrando na escola por indicação, né? Uhum. Então, muitos alunos novos, assim, estão adorando o curso, a nossa metodologia, né? E estão indicando para os alunos. E a gente, Uhum. claro, a gente bonifica esses alunos, né? Então, mas a gente percebe que realmente o nosso nome tá se expandindo, mesmo muitas vezes sem a gente divulgar. Agora, como foi muito fortalecida a questão da estrutura das 3 escolas, como elas estão bem estruturadas, a gente não teve mais problema com os clientes ficarem com uma dúvida se a gente ia fechar e ir embora. Porque aí já criaram uma confiança, até o fato da gente ter a autorização da SMED para estar trabalhando em Gravataí também, né? Então, tudo isso ajudou. Mas, que nem tu tinha comentado sobre aprender inglês rápido, a gente não faz esse tipo de propaganda e a gente sofre um pouco com isso. Sim. Porque tem muitos pais que matriculam um filho de, por exemplo, 8 anos de idade, tá? E daí ele começa a fazer o curso de inglês. E vocês sabem como é criança. A criança é tímida em casa. E com nós ali, nos primeiros meses, eles já estão desenvolvendo muito bem o inglês.
Estão sabendo se apresentar, falar a roupa, falar várias coisas diferentes, né? Só que daí chega o pai em casa, o que que tu aprendeu hoje? A criança não sabe falar. Se não tiver alguém puxando o inglês com ela, né? Tá, eu vou cancelar porque meu filho não aprendeu nada. Mas é que daí leva o filho lá pra conversar com o professor e com o professor ele desenvolve super bem o inglês. Então a gente sofre um pouco, porque o brasileiro é muito imediatista, né? Sim. Faz um dia de curso já quer ficar fluente. A gente vê isso Comprar bastante aqui passagem dentro, dos Estados às vezes. Unidos. Aham. A gente vê isso muito aqui dentro também. O cliente chega com a empresa, 10 anos de bagunça, não tem nada, documento, sistema, não lança nada em lugar nenhum, não tem planilha. Em uma semana eu quero saber tudo que eu nunca soube. Calma, é um Quando eu processo. TRL, É uma Cadê o resultado? maturidade, é uma Deixa eu ver. maturidade, a gente chega lá. Cadê meus 20% a mais de margem? É verdade. E uma coisa que eu fico, assim, esse projeto que vocês têm nas escolas é um projeto social de vocês? Isso. Empresa social que atrai muitos alunos novos, né? Vocês dão uma bolsa pro... Isso, nós damos duas bolsas. Uma bolsa 100% gratuita, né? Só que é tudo através de sorteio, né? A gente não consegue dar para todos. Então, uma bolsa 100% gratuita, o aluno não paga nada mesmo, né? Só os 2 quilos de E alimento. de fato, é verdade, olhando na câmera aqui, tá? Pessoal, não é mentira. Aí os haters já... sei! Os caras... Um curso 100% gratuito e o outro curso 50% de bolsa. Legal. Então, o aluno se beneficia e a gente se beneficia também porque... Então, já chegando na escola para se inscrever para o curso gratuito, ele já pergunta, tá, e como é que funciona essa bolsa de 50%? Daí a gente explica, daí muitos já se matriculam por ali mesmo. Gente, isso é muito, muito importante. Eu participei de um projeto social para menores carentes chamado Projeto Pescaro. Não sei se você Sim. Já ouvi falar. já ouviu falar. Eu morava numa área ali meio estranha de se viver. E aí acabei entrando nesse projeto. E no final do projeto teve uma escola de inglês que me deu uma bolsa. Eu fui o único, na verdade, que ganhei a bolsa de inglês. Ah, legal. Não vou falar o nome porque, né, estou com outra escola aqui, mas acabei ganhando, sim, uma bolsa e, cara, foi muito bacana, assim, foi muito importante para mim. Tu né? fala inglês, então? Sou. Só. Mais ou menos. I mais give ou my menos. jumps. I give my jumps. Podemos conversar então em inglês aqui agora, pro Não, podcast. faz eu passar essa vergonha aqui, cara. Vamos falar de outra coisa. Não faz essa pergunta para nós também. Esse é um ponto muito legal, tá? Porque a gente sempre toca muito nesse ponto de que saber operar não é saber empreender e vice-versa, né? Então Exatamente. até deve ter esse estigma com vocês de, tá, mas vocês falam muito inglês, então, cara, não precisa. Para empreender, não é uma skill Exatamente. necessária. Mas você sabe. Precisa ter um professor que vai ensinar Exatamente. inglês. É igual o cara que acha que por saber fazer um hambúrguer top, ele vai ser o dono de uma hamburgueria. Cara, são Exatamente. skills muito diferentes. Restaurante é 80% logística, gestão de estoque, produto perecível, 20% cozinhar. São coisas muito distintas. Tu precisa saber o básico para te apagar um fogo, por exemplo, né? Eu já Também. dei uma aula de inglês, já dei aula de informática, já vendi curso também, já fui divulgar nas escolas, então a gente sabe um pouco de cada coisa. Isso. Se faltar alguém, se precisar, a gente tá lá. Sim. Caso Mas a gente não precise. vai ser expert em Isso. todos os setores, né? Sim. Trazer o nosso amigo Flávio Augusto também, cara, ele abriu 7 anos. acho que 200 unidades, 200 escolas, por aí. 200 escolas sem saber entregar o Nos serviço. primeiros que 7 anos ele ele não falava inglês. Então, assim, óbvio, ele precisa, vocês precisam estar muito bem resguardado de pessoas boas para entregar o produto, mas não que vocês vão executar. Exato. Eu acho que foi no programa do Gentili que ele perguntou assim, tá, mas tu tinha escola de inglês e não falava inglês? Mas eu tenho um estádio de futebol, também não sou jogador. Então as pessoas têm essa, né? Mas é outra parada, né, cara? Meu Deus do céu, tem um estádio de futebol, só isso. Depois ele vendeu o estádio de futebol. Vendeu. Também. Deu Orlando. mais de 2 bi, eu acho, a transação, cara. Acho que foi. Acho que por aí. Bizarro, é um pouquinho de dinheiro, né? Dá pra Meu brincar. Deus, pila. Pouquinhos zeros. E, gente, o que vocês estão planejando pro futuro da empresa, assim? Qual a ideia de vocês? Tem alguma novidade, alguma coisa que vocês possam contar pra gente aqui? Vocês estão olhando pro futuro? O nosso futuro realmente é montar uma rede, né? Da escola própria. Talvez uma franquia, a gente está estudando bem essa questão ainda. Mas é crescer na região metropolitana de Porto Alegre, né? E ir expandindo para outros estados. Começar por aqui Começar por aqui e primeiro. subindo. Isso. Canoas é uma cidade que a gente tá estudando bastante.
Mas a cidade tá crescendo muito, né? Isso. Então, depois que a gente terminar de estruturar bem as 3, que a Montebello é a última que falta, né? Talvez a gente vá Talvez começar a não. se E como é que- preparar. e como é que Talvez não, é vocês- certo, É mas... certo, é. Como é que vocês pensam assim em questão de estrutura, vai? Porque uma dificuldade do empresário é conseguir expandir mantendo o mesmo padrão de qualidade, a mesma estrutura. Gente, como é que vocês pretendem fazer a questão de pessoas? Vocês vão contratar do zero lá, treinar? O que a gente pensa, né? A gente pensa em estruturar também o quadro de funcionários, né? E aí, da equipe, nós criarmos uma equipe de gerentes. E esse pessoal vai gerenciar a próxima unidade, Da equipe atual, na equipe atual. os que melhores, quem performar mais, quem Exatamente. entregar mais, tu vê que tem um potencial para gerenciar, tu Exatamente. pega ele e toca. Eles vão gerenciar, eles que vão... Então, ou seja, a gente tem um plano de carreira, né? De crescimento dentro da empresa. Então, quase todo ano a gente tem alguns aumentos de cargo, o salário aumenta, e muitos deles nem pedem, né, aumento. A gente realmente valoriza aqueles que realmente estão desempenhando um bom trabalho. E primeiro a gente vai pensar em montar esse quadro de funcionários, essa equipe para gerenciar e para tocar a próxima escola, para depois, né, pensar na estrutura em si. E a gente- Pode falar. Não, esse modelo, eu estudei bastante o modelo também de expansão da Wise Up, né, Flávio Augusto, e é exatamente esse modelo que fez eles expandirem com tanta velocidade. Eles construíram uma escola interna, daí eu não estou nem falando de uma escola de inglês, uma escola interna mesmo de desenvolvimento das pessoas. Uma escola de gerentes, uma escola de... Uma fábrica, uma Uhum. verdadeira fábrica. O cara entra assim, ele aprende isso em tanto tempo, em 6 meses ele tem que estar aqui, em 1 ano esse cara já pode estar pronto, óbvio, ele vai concorrer a abrir a nova unidade. E assim tu gera uma competição interna saudável com o time, Muito bom. as pessoas vão se desenvolvendo, vão querendo buscar aquilo, e assim tu vai criando uma fabricazinha e vai expandindo, nas outras Esse é o nosso unidades. objetivo. E E o Flávio Augusto mesmo fala, né, que, claro, existe vários ramos, né, que a franquia não é tão rentável para ele, né, o que mais dá lucro para ele é a questão dos livros, né. Uhum. Então, a gente pensa isso, primeiro a gente quer montar uma rede, né, até por questão financeiramente, futuramente é melhor. Mas vocês não vendem livros hoje? Nós temos o livro próprio já Uhum. tá, inclusive a gente tá produzindo já também, mas a gente pretende vender também, né, Larissa? Isso. Porque assim, isso é um reconhecimento de receita. A gente vende interno, né, para os nossos alunos. Assim, a tributação em cima do serviço, ela é infinitamente maior do que em cima da venda dos livros, né? Sim. Aí acho que a sacada, assim, é tu entender que, pô, eu posso separar essas estruturas, porque hoje eu entrego isso aqui para os alunos, é um material didático, então A gente já começou essa estruturação É. da holding, tem que ter ficou essa... tudo bem, vai porque ficar tudo bem organizado. no final do dia, assim, é muito imposto. Com e certeza. Quanto mais a Imposto gente... desnecessário, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá enquadrado certinho, a gente paga o justo. Só que daí no momento que tu não tá enquadrado da forma certa, acaba é dinheiro jogado fora. sem saber, tu paga mais do que deveria. né? É bem importante deixar claro para algumas pessoas que a gente, por exemplo, a gente nunca sonegou imposto, a gente sempre paga certinho. A questão é pagar de uma maneira mais, né, que seja mais saudável para a saudável, empresa, mais inteligente. mais inteligente e que não prejudique no financeiro da Pra empresa. continuar pagando, né? Porque no momento que a empresa quebra, não recebe Exatamente. em lugar nenhum. Exato. Mas eu acho que é isso, é tu fazer o que tem que ser feito, fazer o teu papel com a sociedade também, né? Mas assim, não pagar a mais do que também tu deve, né? Até porque isso prejudica a empresa. Exatamente. Se a empresa não tiver lucro, ela não consegue crescer, não consegue abrir outra unidade, não consegue contratar gerar as pessoas. emprego, não consegue pagar bem as pessoas. Claro. Então vira um ciclo ruim, né? E uma outra questão, abrindo parênteses também, é a empresa que toca a sociedade, né? Porque sem Exatamente. empresa não tem imposto, não existe o Estado, sem empresa não tem funcionário, não tem emprego, né? Então, é muito importante a gente valorizar aquelas pessoas que estão começando seu próprio negócio, aqueles que já estão, né, no mercado, já estão há um tempo já, né? Não ficar tocando pedrinha na internet para esses caras, porque realmente não é fácil. Esse pessoal tem que ser enxergado como uma referência mesmo.
Para distribuir Heróis, riqueza, verdadeiros tem que, heróis. tem que gerar primeiro. Oi? Para distribuir riqueza, tem que gerar primeiro. Exatamente. É. Essa é a ideia. E, bom, quando é que a gente consegue se matricular lá? Como é que funciona? Agora mesmo consigo Então, fazer Assina aqui, ó. digital. É do comercial mesmo. Tá falando com o vendedor aí. Como é que funciona o processo de vendas de vocês lá, cara? Como é que fala? Existe um processo, uma metodologia ou não? É meio. A gente tem esse projeto Pro Ensino, né? Que a gente faz nas escolas. É um projeto que vem dando muito certo. E através desse projeto vem muitos alunos novos, né? Aham. Tem um projeto também de indicação também, né? Que a gente faz também. Tem um projeto também que é o Aluno Ouro, que é o de rematrícula. Então, a gente tem uma média, assim, um exemplo, tá? Um valor chulo, assim. De 10 alunos, 9 rematriculam. Uhum. Então, os alunos, a gente percebe também que os alunos são muito, né? Estão gostando muito do curso, do professor, da escola em si, são muito bem recebidos. A gente cria uma conexão muito forte, né? O relacionamento que nós temos com nossos colaboradores e com nossos clientes é muito forte. Então a gente bate muito nessa tecla, sabe? Uhum. De criar um bom relacionamento. Porque isso vai fazer com que eles indicam e vai fazer com que eles se mantenham na escola, né? Rematricule para outro curso, né? Então muitos entram fazendo curso de informática, depois migram para o curso de administração, ou de repente na parte de informática mesmo, na parte de TI, né? Programação, manutenção. Como é que é a composição, assim? O que mais ou menos da receita vem de cursos profissionalizantes e o que vem de curso de inglês? Tem esse. Em torno de 70% de profissionalizantes. É mesmo? É porque são cursos normalmente mais rápidos, né? O inglês ali, ele pode ser vendido por módulos, cada módulo dura 1 ano, mas o inglês completo é 5 anos. Parece ser muito tempo, mas passa muito rápido e além disso, como é uma vez na semana a aula e aqui o povo só fala português, precisa de um tempo maior para o aluno desenvolver a fluência. Por isso que eu não concordo com essas promessas falsas, tipo, fala inglês em uma semana. Cara, tu consegue falar inglês em pouco tempo morando lá fora, porque tu só tem um contato com o inglês. Aqui é mais difícil. Eles têm um contato com a escola, com os professores, né? Fora da escola, quem é que vai falar inglês com eles, né? Então, por isso que a gente estrutura dessa forma. Então, como o inglês é um trabalho de formiguinha, o pessoal se matricula muito no profissionalizante, que são cursos mais rápidos, para conseguir o diploma e já conseguir trabalhar, né? Entendi. E tem cross entre essa base do profissionalizante que acaba indo para inglês ou do inglês pro profissionalizante? Vocês conseguem linkar as duas coisas ou são dois Sim. públicos diferentes? Conseguimos. É um valor mais alto do inglês, né? Obviamente. Mas, puxando essa questão aí da Larissa, que a Larissa falou, muita gente acha que vai aprender inglês em menos tempo, né? Porque as pessoas sabem que o ser humano é imediatista, né? Só que isso não é uma maneira saudável, né? Então a gente precisa de um tempo para poder realmente aprender o inglês, porque não é fácil, né? A gente costuma dizer que 50% é uma responsabilidade nossa e 50% é do aluno, que o aluno precisa se dedicar, né? Tanto é que essa base de 5 anos de inglês ela é tão sólida que a gente tem 3 professoras excelentes nossos que fizeram 5 anos de inglês na escola. Nós fizeram 5 anos certinho, se Eram nossos formaram, alunos? estão Sim. super fluentes e estão dando Que aula. legal. Legal. Porque Então, elas foram treinadas para isso, né? é uma prova de que dá certo, né? A Exato. escola vai dando certo. E hoje em dia todos os funcionários eles ganham comissão lá na escola. A gente tem um plano de bonificação e comissão. Então todos os professores, todos, até a moça da limpeza, ela tem a oportunidade de ganhar comissão lá na escola. Todas essas comissões elas vão pro contra-cheque, geram reflexo e tudo mais, aumentam ali o salário, né? Então por isso que vem muitos alunos do inglês para o profissionalizante, do profissionalizante para o inglês. E esse projetinho, que é o Aluno Ouro, é um funil de vendas que a gente criou, né? Então o professor... eu não vou ficar explicando também, que senão vai entregar... Vai entregar Fala, ouro. gente. O professor seleciona ali os alunos excelentes dele, que não faltam, que tiram notas boas. Então, eles ganham uma bolsa muito boa para estar fazendo um outro curso na Isso, escola. Entendi. Só que não são todos que ganham também, são só os que vão muito bem, né? Show de bola. A gente, em todos os clientes e muito no nosso dia a dia aqui dentro, a gente bate muito em cultura, né? O grande gargalo, a grande trava de quase todas as empresas que a gente já tratou é a cultura, né? Com O certeza. pessoal tá muito desalinhado, a certeza. empresa não vai para frente, só o Uhum. dono tá dando sangue, etc. É. E eu sou o primeiro defensor disso, de longe. Mas no mundo real, as pessoas agem mediante o incentivo. É. Tipo assim, pô, a cultura tem que ter, é inevitável. A gente Claro. precisa criar e nutrir. Mas a tia da limpeza só vai indicar um cliente se ela ganhar uma comissão. Com certeza. É isso aí que vai mover o ponteiro Uhum. e transformar, digamos assim, todo mundo em vendedor. Todo mundo na empresa Com tem que ser um certeza. vendedor.
eu sou totalmente do financeiro, do back-office, do business, mas eu concordo muito com a frase que diz assim, ó, a empresa é vendas, o resto é suporte, Né. sabe? Tem que vender, a empresa é uma máquina de gerar receita, o resto, ó, dá jeito de entregar, Exatamente. dá jeito de cobrar, dá jeito de manter, Uhum. mas vendas cara, é isso, é Tem isso, tem não uma tem muito como fugir disso. E muitas vezes o produto tem que ser moldado através da venda, né? Porque se Sim. não vender, não adianta ter um produto, né? Exato. Então, Entender o que o acho- público quer. Exatamente. Cara, ele quer isso, não adianta tentar vender isso. Tem cursos que a gente não divulga. Que a gente sabe que não é É, por exemplo, o que vai vender, né? Uhum. Vou vender um curso de podcast. Acho que tem curso de podcast ou não? Não, acho Não. que Vou vender um curso de Ô, podcast. putz, e aí Não, o mas contrato se não não- vende. Bota lá. Tô ligando. Mas, por exemplo, assim, ó, tem um curso de pintura, por exemplo, né? Vamos Aham. vender pro Chu. Mas não vende. Mas a gente tem curso de eletricista, de NR10 e tal. Isso. Mas é um público muito fechado, teria que ter um professor especializado e não Uhum. iria vender. Hum. Então é muito procurado em inglês e informática. Inglês e informática é o que mais sai. E a gente percebe também, né, que o inglês ele é um curso que a tendência é aumentar cada vez mais, porque a gente está muito atrasado, né? A gente recebe muitas pessoas que moram de outro país, que é os venezuelanos, né? Falam 3, 4 idiomas. Nossa. Uhum. É, Brasil que mal porcamente sabe falar português. Eu fui agora com um cliente nosso lá, a gente foi fazer uma viagem junto, fomos pra Aruba e Curaçao. Cara, é isso. Agora, o que tu quiser falar, eles falam. Haitianos a gente recebe aí, às vezes não Fala quer dar francês. nem oportunidade de emprego. cara, sim. E aí mistura uma coisa com outra. Começa falando numa língua no meio e já engata outra. O Começa brasileiro, inglês, vai espanhol. ele É é, ele é o reflexo da cultura que eu vi numa piada, que é assim, um casal de brasileiro tá andando em um lugar, chega um casal e fala italiano com eles. Pô, não funciona. Ele fala francês com o brasileiro, não funciona. Fala 3, 4 línguas. Aí eles vão embora e a mulher falando pro cara, olha, a gente devia aprender outra língua, né? Porque eles vieram falar 4 com a gente e a gente não conseguiu. Verdade. Aí eles assim, pra tu ver, né? Eles falam 4, não deu certo, pra que que eu... Então o brasileiro leva isso no sangue. Isso quando é o contrário, eu devia aprender É mais. verdade. Mas eu acho que isso cada vez vai ser mais exigido, sim, sabe? Principalmente no mercado de trabalho, porque muitas empresas precisam se internacionalizar, né? E o que conecta elas é a língua, né? É multinacional, tu já não entra se não falar inglês. Né? Exatamente. Cargo executivo, Exatamente. esquece É isso. verdade. Já tá assim, já, né? Já é assim. Não era assim antes. Então a gente percebe que hoje 4% da população fala inglês, né? Fluente. Então é muito pouco, né? E a tendência é cada vez mais aumentar. Parece que há pouco tempo atrás era 2, 3%. Uhum. Cara, e é 4 ainda É um absurdo, é né? absurdo, né, cara? E muita gente não sabe falar nem português direito, né? Nossa, É Então, verdade. então imagina inglês. Gente, acho que a gente tá se encaminhando aqui pros momentos finais. Vocês querem deixar alguma mensagem aí pro público de vocês, pros clientes, alguma dica, algum insight? O que vocês têm aí pra dizer pro pessoal? Quer falar uma coisa aí, né? Essa parte eu Fale vou deixar pra ti. inglês, Para Tá os aqui o- clientes. tá aqui o número, deixa os contatos. Não, assim, pros nossos alunos aqui de Gravataí, os nossos colaboradores também, a gente queria agradecer muito por estar confiando no nosso nome. Principalmente os colaboradores que começaram com a gente 7, 8 anos atrás, né? A gente queria agradecer muito eles, que sem eles a gente não estaria onde a gente chegou. Principalmente nossos coordenadores, a Tainá, o Yuri, o John, a Laura, que são excelentes para nós, assim. E os nossos alunos, por mais que tenham muitas instituições de ensino que tenham feito sujeira, né? Muito obrigada pela confiança, por estar acreditando no nosso nome, que sem os nossos alunos de Gravataí a gente não seria nada. Boa. E para empreendedores, vamos pensar, para outros empreendedores que talvez estejam Uhum. numa fase que vocês estavam lá no comecinho, 2018, 19, 20, 21. Uhum. O que vocês têm para dizer para essa galera? Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Pra se aventurar não é pra amador, né? Não é pra Fica amador. tranquilo que vai ficar pior. Vai piorar cada vez mais. Não acha que é glamour, que nem o Augusto fala. Não acha que vai ser só sucesso, né? É claro que eu recomendo empreender porque, né, a gente ajuda muita gente. A gente se ajuda, né? A gente evolui, a gente cresce, a gente tem um objetivo, né, na vida. Mas é bom realmente a gente ter referências, né? Ter pessoas que realmente vão nos ajudar a chegar no nosso objetivo. E outra coisa que é muito importante é saber escolher, aproveitar esse momento, né? Saber escolher a pessoa que tá do teu lado, né?
Boa. da esposa, né? Porque o cara pode ser incrível, mas se não tem uma pessoa alinhada junto contigo, é difícil, né? Chegar onde Eu te dizer realmente que essa pode for. ser, olha, uma das melhores dicas possíveis. É, Porque sem isso, cara, não existe. Não existe. A empresa, ela vai pro buraco, a tua vida vai pro buraco. Se não tá com a pessoa certa, a tendência é muito, dar tudo errado, né? muito difícil. E, Isso aí. cara, assim, eu falo muito sobre, o Maurício falou, né, os nossos pilares, crescimento, margem e risco. E por quê? Crescimento, margem e risco. Não são só 3 palavrinhas bonitas. Quando a gente for conversar mais para frente, para receber um investimento, ou fazer um M&A, o fundo de investimento ele vai avaliar a empresa. E o que que ele vai avaliar? Ele vai fazer um valuation do negócio. E ele vai olhar o quanto essa empresa ela cresceu nos últimos anos. O quanto essa empresa ela gera de margem. É uma empresa que está com uma margem apertada, não dá muita grana, ou é uma empresa que tem uma margem saudável? E qual é o risco desse negócio? Risco trabalhista, risco tributário, risco da operação como um todo. Aí tem vários riscos de empreender, né? Então o fundo ele vai avaliar essas 3 coisas basicamente para decidir se ele coloca o dinheiro dele Com certeza. ou não. Então se uma empresa ela está crescendo, ela está com margens saudáveis e o risco baixo, ela tem um valuation muito maior do que a outra que não cresceu tanto. E aí a minha dica é para o empreendedor sempre tentar renovar a ambição. Geralmente quando o cara ele ganha uma grana e ele acaba se acomodando. Ele acha, não, aquilo ali tá bom pra mim, mas ele não gera impacto na vida de outras Sim. pessoas. Ele não consegue contribuir mais com a sociedade. E ele poderia fazer isso. Às vezes ele tem uma solução maravilhosa que acaba ficando apenas ali naquele bairro, naquele local. Então, renovar a ambição, querer crescer mais e gerar valor além de um prolabore. Isso que eu sempre bato, porque senão o cara fica só querendo um salário. Não, é isso que eu ia falar. Foi bom ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas entram nesse ramo, né, nessa loucura que é empreender, com o objetivo de ganhar dinheiro. E eu acho que o objetivo não tem que ser esse, né, de ganhar dinheiro. Óbvio que o dinheiro tem que ser uma consequência, né, de um bom trabalho. Mas realmente é tu ter um objetivo. Não, o objetivo é o quê? É, é ajudar as pessoas, é montar uma equipe, é ter um propósito, né? Porque o dinheiro, que nem o Flávio Augusto, eu gosto de falar do Flávio Augusto porque ele tá no mesmo ramo, né? E é uma referência pra mim. Ele fala assim, ó, se tu trabalhar por dinheiro, tu ganhou o teu primeiro milhão, tu não tem motivo mais pra sair de casa, né? Então, óbvio que o dinheiro tem que ser é uma coisa importante, né? Até pra gente poder crescer, evoluir, atrair mais pessoas para trabalhar contigo. Mas não tem que ser O fim, né? Ele o não foco principal. Vamos tem dizer que ser o teu rei. Se tu botar o exatamente. dinheiro no pedestal, ele vira o teu O mestre. Flávio Augusto sempre diz que não existe segurança, né? E o professor Olavo de Carvalho dizia justamente isso, não busque, não é, acho que nessas palavras não busque a segurança, mas busque a força. Porque por mais que tu seja multimilionário hoje, tu pode perder isso amanhã. Se tu não souber reconstruir, se tu não tiver a força para fazer de novo, não adianta esse patamar. Então é por isso que a gente consegue imaginar e entender que assim, ó, se um Elon Musk tiram tudo dele hoje no papel, sei lá, numa canetada judicial, ele liga para 2 ou 3 e ele reconstrói tudo em 3 dias, sabe? Porque ele sabe o que fazer, como fazer, onde aplicar o recurso, como explorar o mercado, como juntar as peças e reconstruir aquilo, né? Então, o ponto acho que é esse. Renovar a ambição, porque sempre tem um patamar a mais. E a gente já viu muito cliente acomodado com, putz, estou com um dinheirinho ali para ficar tranquilo, e aí a empresa vai declinando. E a ambição muitas vezes não tá. A ambição morreu ali. E buscar a força para poder fazer mais, né? Porque só aquilo ali só vai declinar. Que nem a gente sempre fala, né? A empresa que não está crescendo, ela está declinando. Por mais que o teu faturamento esteja assim, a inflação está comendo e o custo está pegando. Não está usando existe músculo, estabilidade. ele atrofia. Não está usando uma habilidade, tu esquece. É isso, tem que estar sempre para frente, senão tu tá indo para trás. Não, e a ambição às vezes não tá interligada diretamente com dinheiro, né? Exato. E até porque se a pessoa se apegar muito de dinheiro, qual é a vontade, como é que ela vai ter aquela vontade de assumir riscos? Porque às vezes ela tem muito a perder. Às vezes tem muito mais a perder do que ganhar, mas o risco que vai fazer ela Acaba os ir cara... pro próximo, né, o próximo passo, né? Só que daí, se ela se apegar ao dinheiro, mais Ela uma vez, trava. ela trava. Não Então, toma as decisões. um dos motivos das pessoas que são prósperas, ó, é até uma coisa meio estranha, né, de falar. São pessoas que não se apegam em dinheiro. Pode ver o Elon Musk, ele investiu não sei quantos milhões, bilhões, trilhões.
em foguete, quem que faz isso, né? Exatamente. O cara tá Quem é com o cara outro que faz foco, o cara tá querendo popular Marte. Ele não tá nem aí pra dinheiro, cara. outra... Exatamente. Ele não tá nem aí transcendeu pra já. dinheiro. E ele é o que mais tem. Então, as pessoas que mais se apegam em dinheiro são as pessoas que menos têm. Sim. Então, dinheiro não é o Quando foco. tu foca no problema, então não tem, né? na solução. Foco em ser forte, Não na segurança, não na e estabilidade. não na estabilidade. É. Estabilidade não existe. Escolha a pessoa certa para estar do teu lado, porque ela vai te alavancar. Renove sua ambição e foque nos colaboradores e foque no cliente, que não dá errado nunca. Isso aí. Sucesso. Isso aí, gente. Obrigado pela participação, obrigado A por gente que vocês agradece. terem vindo aqui. Pelo Espero convite. que vocês venham mais vezes também, tá? Um prazer tê-los aqui com a gente. E esse foi mais um episódio, então, gente, do Equity Talks. Compartilha já com o teu amigo empreendedor aí, aquele que precisa escutar essas dicas que foram tratadas aqui. Compartilha e marca a gente também no Instagram. Meu Instagram é @PabloRConstantino. Teu? Meu é Larissa Rebelo G. O meu é Robson Rebelo, com 2 N's. O Maurício Vaz. Ou Maurício Vaz. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.